Bom dia, Léo. Bom dia a todos. Tudo bem? Bom dia, vamos aí bater uma bola, falar um pouquinho sobre microlearning. Obrigado a todos aí, pessoal, que estão conosco aí, tomando um cafezinho às 9h30 da manhã. Eu espero que o dia de vocês tenham começado bem. E, pessoal, apenas dando um pouquinho do contexto de como vai funcionar esse bate-papo, tá? Não sei se muitos de vocês nos conhecem, mas eu sou o Léo, sou o Head de Vendas da Enable aqui no Brasil, né? Quem está conosco aqui também é o Pepe, né? Mais conhecido como Giuseppe Musello, que é o VP de Customer Success da Enable. E a ideia aqui é a gente trazer para vocês algumas informações de mercado, né? E falar bastante aí sobre microlearning, que é uma tendência aí do mercado nacional e é um conceito que vale a pena a gente discutir, beleza? Né? Então, vamos lá. Inicialmente, eu quero novamente agradecer a todos que estão com a gente aí. Obrigado pelo tempo. E vamos lá, vai ser um papo de 45 minutos mais ou menos, onde a gente vai bater uma bola, falar um pouquinho sobre microlearning, né? Um pouco dos temas que a gente vai abordar aqui são temas oriundos de uma pesquisa que a gente fez com alguns clientes, né? Sobre dúvidas sobre o tema, sobre o que eles entendem que é importante. Legal? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Legal? Então, vamos lá, pessoal. Antes da gente começar a falar de microlearning, né? Eu quero trazer para vocês alguns dados de mercado que são relevantes, tá? Dados do mercado de treinamento, de fato, né? Quando a gente olha o cenário de treinamento, né, e desenvolvimento, né, é um tema super importante, né? A gente percebe o quê? Que o investimento em treinamento anual, né, dentro da folha de pagamento de 2,31%. Pô, Léo, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que, em média, né, as empresas brasileiras, nacionais, investem R$ 1.000 por colaborador anualmente em treinamento corporativo. Tá? Então, isso é um custo que depende do tamanho da empresa, ele pode ser alto ou pode ser baixo, mas essa é a média de mercado. Né? Então, um ponto importante de comentar é que essa pesquisa, esses dados que eu estou trazendo para vocês são dados da BTD, de uma pesquisa do segmento, em que foi feita exatamente nesse ano, né, com mais de 500 empresas. Legal. Então, o que é interessante comentar, né? Interessante comentar que o treinamento ele vem ganhando relevância em alguns segmentos, né? E como vocês podem perceber, a indústria é um deles. Né? Então, 48%, o setor da indústria aumentou em 48% seu investimento nos colaboradores este ano. Certo? E que isso significa, né? Que as empresas estão começando a olhar, certo? Para alguns perfis de treinamento diferentes, né? Antigamente, né? Os treinamentos eram muito focados em time administrativo, né? E pouco se falava de treinamentos para públicos industriais, chão de fábricas, times que estão no campo, times comerciais, etc. Né? Isso acontecia, certo? Mas de uma maneira não tão profissional. Legal? Então a gente tem percebido que essa tendência de crescimento para esses nichos, para esses setores vem crescendo. Legal? Aqui a gente está falando sobre, por exemplo, a porcentagem de absenteísmo, né, que ainda é um pouco alta, 12%, e o absenteísmo está diretamente relacionado à tecnologia e conteúdo. Legal? Então, a gente precisa, no mesmo momento que a gente está olhando para esse público, a gente precisa pensar em como engajá-los, em como trazê-los para dentro dessa estrutura, que é o treinamento corporativo. Legal? Então, né, o que é interessante comentar? Né, quando você olha para a distribuição de investimento de treinamento, né, formal dentro dessas organizações, certo? Um número que chama atenção é o número 49, ou seja, muitas empresas hoje estão olhando para treinamentos de não líderes, né? Ou seja, basicamente 50% da distribuição de investimento nos segmentos estão sendo focados para treinamentos de não líderes, certo? E quem são os não líderes, tá? São times comerciais, times administrativos e times industriais. Legal? O que é interessante vocês verem nesse dado é a distribuição anual dos investimentos, né? Então, quando se fala de não líderes, o maior investimento está na operação industrial, certo? E o que isso reflete, Léo? Por que isso tem acontecido?
porque as empresas estão cada vez mais buscando uma excelência no processo industrial, né? Uma excelência no processo de automação, capacitar e desenvolver seus colaboradores. Mas aí aparece, né, um ponto de interrogação, né? Porque quando a gente olha para esse nicho, para esse público industrial, né, vocês há de concordar comigo que o perfil de consumo dessa galera com relação a conteúdo e treinamento ele é um pouco diferente. Legal? E aí que a gente começa a entrar um pouco no microlearning. Certo? Então, quando a gente olha para um público industrial, que é o que nós, Enable, chamamos de deskless, que são colaboradores que não possuem meios de trabalho, certo? Que é o público industrial, o público comercial, certo? Todos os públicos que não estão sentados à frente de um computador, né? O padrão de treinamento ele é diferente para essa galera. E o microlearning, que é o que a gente vai falar aqui, se adequa muito a essa realidade. Legal?